Todos os seus movimentos são instruções para quem tem menos que você. Anota isso aí. Todas as minhas ações e movimentos são instruções para quem tem menos que eu. Quando eu percebi que eu poderia me esconder, eu descobri uma coisa: eu ia queimar um dos maiores canais da riqueza. Porque tudo aquilo que eu ensino, todos aqueles que têm menos que eu viro professor deles. Todos aqueles que não se enxergam, eu viro professor deles. Todos aqueles que não amam a palavra como eu amo, todos os dias, vou fazer uma oração, eu falo: Senhor, a fome que eu tenho por esse alimento é infinitamente menor do que pela palavra. Senhor, a sede que eu tenho por essa bebida, ela é infinitamente menor do que eu tenho pelo Teu Santo Espírito, pela Sua presença. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando eu faço aquisição de conhecimento, eu transformo isso aplicando. Um monte de pessoas perguntam: se eu te ouvir, vai mudar a minha vida? Óbvio que não! O ouvir só gera fé, mas quando eu pratico, eu produzo ação, eu semeio. Aí o que acontece? Eu colho. Nunca vi uma semente dar retorno guardada no bolso. Eu nunca vi uma semente que ficou de fora da terra prosperar. Pelo contrário, eu vejo elas secarem. Então põe uma coisa na sua cabeça: o conhecimento não liberta. Quem liberta é a verdade. O que é a verdade? Parar com essa vida de mentira. É isso que é a verdade. Parar de fingir que você é uma pessoa sendo que você é outra. Parar de ter esses bloqueios que não fazem sentido. Quando você entende isso que eu estou falando, acabou a conversa. Se você entender o que eu estou falando, o conhecimento vai apontar você para a prática. A prática é fugir da mentira. Praticar a verdade, que é ela que liberta, solta todos os grilhões. É praticar, é isso que vai fazer você fugir disso. Se eu te ouvir, você pode ouvir Jesus face a face, não vai mudar a sua vida. Aí você fala: você está de brincadeira, né? Conversa com Judas. Judas andava com ele todo dia, ceava com ele, ficava com ele. E não mudou aquele picareta. Por que não mudou? Porque ele não quis aplicar o que ele ouvia de Jesus. Sabe quem é outro cara que ouvia demais e era um bunda mole? Pedro. Pedro era todo machão quando estava perto de Jesus, mas quando Jesus estava lá preso, virou um marica. Por que ele virou isso? Porque ele era isso. Ele ouvia e pouco praticava. Quando Jesus subiu, aí que piorou. Ele largou tudo e voltou para vender peixe. Ele foi lá para a peixaria de volta. Aí alguém fala: para de falar assim de Pedro. Deixa eu te falar uma coisa: o dia que você parar de idolatrar qualquer pessoa na Bíblia, você vai prosperar. Quando eu falo para alguém assim: cuidado com Abraão, que o Abraão é isso, é assado. As pessoas: tenha respeito com o patriarca. Deixa eu te falar: tenha respeito com Cristo, amigo. Todos pecaram, ninguém ficou sem pecar. Em 1 João fala que quem fala que não peca é mentiroso. Para de idolatrar as pessoas, inclusive não precisa idolatrar Jesus, porque quem idolatra nunca vai ser amigo. Você precisa de aplicar aquilo que você ouve. Seus idólatras não prosperam porque eles não fazem nada, eles só ficam assim, ó. Mudou a minha vida. É mentira. Eu nunca vi ninguém mudar de vida só ouvindo, nunca vai funcionar. Porque os caras se sentavam na mesa do Mestre Supremo, Jesus Cristo, e não mudava nada, mano. Agora tem um problema com quem ouve e pratica. Putz. Quem ouve e pratica pode não funcionar na primeira, nem na segunda, nem na milésima, mas depois funciona. Eu não sei seu tempo, mas vai funcionar. É a prática que traz resultado, não é a teoria, não é o ouvir. O ouvir gera fé. E fé sem inclinação não tem ação, não tem movimento, não tem resultado. Por favor, pare de admirar as pessoas, pare de admirar Pablo, pare de admirar pastor, pare de admirar padre, pare de admirar papa, pare de admirar, senão você não vai ter amizade nunca. Pare de admirar esse povo que não sei das quantas, isso é tudo ilusão. Entenda as coisas do alto, que você não precisa de admirar gente, não precisa de admirar nem seres celestiais. Você precisa ter temor de Deus, o resto não precisa gastar sua energia. Respeite quem vem antes, honre seus pais, mas não precisa de admiração. Ponto. Então quando você ouve, eu sei que vários de vocês, talvez uns 90% de vocês,
Vocês estão exatamente agora cheios de fé. Quando você me vê calado assim, eu estou avaliando se eu vou falar ou não um negócio. Eu sei para que serve muita gente com fé, sem ação. Alguém que sabe qual que é o plural de fé? Anota aí o plural de fé, chama fezes. Porque fé é individual, não tem fé no plural. Quando junta a fé de muita gente que não faz nada, vira fezes diante de Deus. Não existe fé no plural. A fé é individual, a prosperidade é individual, a intimidade é individual, nunca vai ser coletiva. Como é bom descobrir isso, né? Antes de morrer. Imagina descobrir depois da morte, tanto que ia ser terrível. Uma pessoa que tem fé, ela acredita, mas ela não faz. Ela tem que se jogar. A fé não significa que ela vai fazer. Quantas pessoas morreram com fé e nunca fizeram nada? Elas tinham fé de verdade. Se tivesse fé, faria. Para fazer é só se jogar, com fé ou sem fé. Quantas pessoas se jogaram sem fé e conseguiram? Um monte de gente. Pablo, mas a pessoa se joga porque acredita. Não, ela se joga porque ela não aguenta mais. É só você olhar para quem suicida. Ela não acredita que ela está fazendo certo, não. Ela não aguenta mais. Por isso ela faz o quê? Se joga. Você não aguenta mais essa vida miserável? Se joga, amigo. Cai para dentro. Se joga. A fé é um potencializador. Te deixa com energia, com vibração. Mas em fazer, você vai fazer o quê? Não vou fazer não, ficar só assistindo. Quantas pessoas foram nas minhas palestras e depois eu recebo um direct. Direct que eu mais gosto de receber leva 4 anos para a pessoa mandar. Eu já recebi mais de 100 directs assim. E para mim é melhor do que mais do que 1 milhão de directs que eu já vi. Eu não vi, né? Que eu sei que eu recebi, às vezes eu recebo 15 mil por dia. Mas os directs, esses 100 mais ou menos, que eu recebi escrito assim: como me arrependo de não ter feito o que você falou há 4 anos atrás. Eu vejo que estou meu braço arrepiado. Como eu fico assustado de ver as pessoas que resolveram andar e fazer aquilo que você falou. Eu tenho pavor de mim mesmo. Eu recebo mensagem desses assim. Eu já abri umas 100 mais ou menos. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você encher de fé e não tiver nenhuma obra, a sua fé está morta. Assim, uma semente que entra no útero de uma mulher e não germina. Se o corpo não entrar em ação, vai ter um aborto. Por isso que é morta a semente que não entrou em ação. A fé é irmã gêmea da ação. E quando não tem ação, mata essa aqui, porque são, além de gêmeas, são siamesas. É um corpo só. E quando uma não funciona mais, mata a outra. Se essa fé não te leva para a ação, vai matar as duas. Se essa ação aqui não tiver um pingo, vai matar uma ou a outra. Põe uma coisa na sua cabeça. A palavra que ensina, não sou eu. A fé sem obras é o quê? Morta. Se não tiver ação, se não tiver prática daquilo que ouve, não vai fazer nada.